Olá! Vamos continuar o nosso estudo de proporções e agora falar sobre grandezas proporcionais. Em aulas anteriores eu falei para vocês que eram grandezas. Lembram que grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir, porque eu posso dizer que algo é grande ou pequeno se eu comparar com outro. Então, quando me refiro a grandezas, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, reconhecendo grandezas proporcionais, coisas que eu posso medir, eu vou verificar se elas são ou não proporcionais. Então, identificar em situações cotidianas se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, representadas por GDP, ou inversamente proporcionais, representados por G e P. G é de grandeza, I de inversamente, P de proporcionais. GDP, grandezas diretamente proporcionais. Como nós vimos na aula passada, nas sequências numéricas, as sequências numéricas elas eram diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E o que a gente fazia? Para ser diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Então, grandeza diretamente proporcional é exatamente isso. Nós sempre vamos comparar duas e vamos ver se uma aumenta e a outra aumenta, ou uma diminui e a outra diminui. Ela será diretamente proporcional. Agora, se a situação acontece, uma aumenta e a outra diminui, então está acontecendo o contrário, por isso é inversamente proporcional. Também pode acontecer de uma diminuir e a outra aumentar. Então, isso aqui é vice-versa, tá? Desde que sejam coisas contrárias. Vamos analisar algumas situações do dia a dia em que a gente utiliza grandezas e a gente não para pensar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Só que para resolver situações problemas, nós precisamos saber isso. Então, vamos lá. Identificar se são GDP ou GIP, grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Nós temos aqui comparando distância percorrida e consumo de combustível. Primeira coisa, você tem que parar, imaginar a situação e pensar o que vai acontecer. Se um carro vai percorrer uma distância, digamos que ele vai daqui a Campinas, ele vai gastar uma determinada quantidade de combustível, certo? Agora, se ele for além de Campinas, ele for mais longe, se aumentar a distância percorrida, o que vai acontecer com o consumo de combustível? Se aumenta a distância, o consumo também aumenta, ou seja, vai ter que gastar mais gasolina. Então, quando a distância aumenta, o consumo de combustível aumenta. Então, aumenta um, aumenta o outro. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a distância diminui, eu vou daqui, em vez de ir a Campinas, eu vou daqui a Itatiba. É mais próximo, não é? Então, se a distância diminui, o consumo também diminui. Certo? Quando as duas acontece a mesma coisa, então nós dizemos que elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Nós vamos marcar essas aqui como grandezas diretamente proporcional, distância e consumo de combustível. Agora vamos analisar esse outro aqui, velocidade e tempo. Vamos fazer de conta que nós vamos novamente sair de Jundiaí para Campinas. E eu vou utilizar uma velocidade, digamos que 80 km por hora. Então, eu vou demorar um determinado tempo para chegar em Campinas. Agora, se eu aumentar essa velocidade, aumentando a velocidade, o que acontece com o tempo de chegar no local de destino? Se eu for mais rápido, eu chego antes. Então, se aumenta a velocidade, o tempo diminui. Concordam?
Se eu aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir. É a mesma coisa, vou devagar ou vou correndo, certo? E o contrário também é verdadeiro. Se diminui a velocidade, o que vai acontecer? Eu vou mais devagar, eu vou demorar mais tempo. Então, aumenta o tempo. De qualquer forma, eu tenho que perceber que aqui aumenta, o tempo diminui. Se diminui a velocidade, aumenta o tempo. Então, acontecem coisas contrárias. Se acontecem coisas contrárias, ó, diminui e aumenta, eu vou dizer que são grandezas inversamente proporcionais. GIP, grandezas inversamente proporcionais, certo? Ó, aqui aumentou e aumentou, diminuiu, diminuiu. Então, grandeza diretamente proporcional, certo? Vamos ver o caso aqui de distância percorrida e tempo gasto. Vamos imaginar, se eu for novamente para Campinas, tá? Vou para Campinas. Daqui para Campinas, eu levo um certo tempo para chegar, certo? Agora vamos aumentar. Nós vamos além de Campinas. E a velocidade eu não estou considerando aqui. Eu estou considerando, faz de conta que a velocidade é a mesma, tá? Então, o que vai acontecer? Se aumentar a distância, eu vou mais para frente, vou para uma outra cidade além de Campinas. O que vai acontecer com o tempo? Eu vou gastar mais ou menos tempo? Se eu aumentar a distância a ser percorrida, eu vou demorar mais tempo, certo? Então, aumenta a distância, aumenta o tempo. O tempo para chegar, certo? Que é o tempo gasto. Agora, se diminui a distância, o que acontece com o tempo? Diminui o tempo. E o que nós sabemos com relação a isso? Se aumenta e aumenta, aconteceu a mesma coisa. Ou, isso aqui é um ou, tá? Diminui a distância, diminui o tempo, aconteceu a mesma coisa. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Distância percorrida e tempo gasto são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver essa situação aqui. Essa outra situação, imagina, valor do prêmio pago na loteria e número de acertadores. Imagina que as pessoas jogaram na loteria e quanto maior o número de acertadores, o que vai acontecer com o prêmio? Com o valor que a pessoa vai receber. Quanto mais acertadores, menor o valor do prêmio. Concordam? Então, se aumenta o número de acertadores, diminui o valor do prêmio, certo? Se uma aumenta e a outra diminui, aumenta e diminui, o que vai acontecer? Grandeza inversamente proporcional, certo? Então, assim, gente, se aumenta uma e a outra aumenta, é GDP. Se diminui uma, a outra diminui, é GDP. Por quê? Porque está acontecendo a mesma coisa. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, aconteceu o contrário. Então, é inversamente proporcional. E isso é importante nós sabermos para podermos aplicar em situações, problemas. Vamos verificar um exemplo. Agora, olha que interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que sim. Para resolver situações envolvendo grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional, usamos o cálculo da regra de 3. Simples ou regra de 3 composta. Nós vamos aprender uma de cada vez. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos aprender sobre a regra de 3 simples. A regra de 3 composta será em outro dia com outros exemplos. Vamos com calma aprender primeiro uma, porque dependendo da simples, eu vou entender a composta, ok? Então, assim, aqui eu tenho uns passos para vocês seguirem, mas eu prefiro explicar o exemplo
e aí eu vou mostrando os passos, tá? A primeira situação, eu coloquei uma situação assim. Gustavo trabalha como personal trainer e recebeu por 8 horas aula R$ 728. Quanto ele receberá se trabalhar por 13 horas aula? Então, vamos prestar atenção aqui numa coisa. Sempre que nós formos resolver probleminhas desse tipo, lógico que tem outras maneiras de resolver. Só que agora eu gostaria que vocês resolvessem por regra de 3. Primeira coisa, nós vamos tirar as informações do problema. E lembrando uma coisa muito importante. Eu só considero grandeza aquilo que modifica de valor no problema. Se não modificar o valor, não é uma grandeza. Se o valor permanecer, ela não é considerada grandeza. Grandeza é aquilo que varia. Então tem que variar os valores. Gustavo trabalha como personal trainer e recebeu por 8 horas aula, R$ 728. E a pergunta é, quanto receberá se trabalhar por 13 horas aula? Então, a primeira coisa, o que aconteceu aqui? Falou de horas aula, então eu vou colocar uma tabelinha. A gente chama tabela, mas na verdade são apenas as informações do problema. Então eu vou escrever sempre o que é cada informação. Então eu tenho duas grandezas aqui. Horas aula é uma coisa só, tá? Horas por aula. Horas aula e o valor que ele recebe. E o valor que está em reais, ok? Então vamos ver aqui. Inicialmente, então você coloca o nome das grandezas em cima e abaixo de cada uma você vai representar os valores numéricos que nós temos. Aqui diz assim, recebeu por 8 horas aula. Então embaixo de hora aula você coloca 8. Qual é o valor que ele recebeu? 728. Quanto ele receberá se trabalhar por 13 horas? Então, embaixo de hora aula, eu vou colocar o 13. E o que eu quero saber? É o valor. Esse valor eu chamo de X, certo? E olha por que o nome é regra de 3. Vocês estão vendo que nós temos 3 valores aqui? E nós queremos saber um quarto valor, tá? Não obrigatoriamente o quarto, embora aqui seja o quarto valor. Por quê? Sempre a regra é de 3. Você conhece 3 valores e quer saber o outro, porque sempre proporcionalidade são 4 termos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Os antecedentes e os consequentes, certo? Os extremos e os meios. Então aqui, agora, gente, é mega importante o que eu vou explicar e eu quero a atenção de vocês. O próximo passo será analisar se as grandezas envolvidas, hora, aula e valor, são diretamente ou inversamente proporcional. Para isso, a gente usa flechas ou setas. Então, preste atenção que nós vamos usar de 2 formas. Sempre que nós formos usar flechas, eu vou colocar aqui, ó. Quando as flechas ou as setas forem para cima, significa que está aumentando. Aumenta, tá? Então, para cima aumenta. Tudo que vai para cima está aumentando. Se a seta vem para baixo, significa que diminui, tá? Então, esse é o nosso combinado. Vamos usar setas. Para cima, aumenta e para baixo, diminui. Como assim usar setas? Preste atenção que agora eu vou mostrar, tá? Toda vez que depois que você construiu a sua tabelinha, colocando as grandezas e colocando os valores, você vai analisar. Nós temos completa hora-aula. É por ela que nós começamos, sempre pela completa. Então, nós vamos ver o que aconteceu com a hora-aula. Inicialmente eram 8 horas e agora passou para 13. Então, o que acontece? Aumentou. Se aumentou, nós vamos colocar uma seta para cima.
no hora-aula. Hora-aula aumentou. Se você quiser escrever aumentou, pode, mas não tem necessidade, porque a seta já indica isso. Agora pergunta, se aumentar a hora-aula, o que vai acontecer com o valor? O valor, ele vai trabalhar mais, portanto, ele vai receber mais. Então, vai aumentar o valor que o personal trainer vai receber. Então, o que aconteceu? Vai aumentar, tá? Não precisa escrever aumentar, apenas a seta. Então, aqui, as setas estão no mesmo sentido. Quando as setas estiverem no mesmo sentido, eu digo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Eu gosto de marcar sempre embaixo da que está completa, tá? GDP, grandeza diretamente proporcional. Quando as grandezas são diretamente proporcional, a gente vai armar o cálculo em forma de razão da maneira que ele aparece. Então, eu vou dizer 8 está para 13, assim como 728 está para X. Armei da forma que ele se apresentou. E agora, nós vamos utilizar a propriedade fundamental das proporções para resolver. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, você vai aplicar o que nós já estudamos sobre proporção. 8 vezes x é igual a 13 vezes 728. E agora a gente tem que calcular. Então, eu vou calcular aqui, ó. 8 vezes x, 8x. É igual a 728 vezes 13. Tá? Temos que fazer o cálculo. Não vamos usar calculadora, por favor. 8 vezes 3 é 24, sobe 2. 2 vezes 3 é 6, mais 2, 8. 7 vezes 3, 21. Agora vamos fazer pelo 1. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 1, 7. E vamos somar. 4, 8 mais 8 dá 16. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. 7 mais 2 dá 9. Ou seja, 9.464. Então, 13 vezes 728 deu 9.464. Eu vou colocar aqui ao lado, tá? Então, o que eu vou continuar? Eu vou isolar o x, certo? X é igual a 9.464 e vou passar dividindo por 8. X é igual. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou dividir por 8. Vou aproveitar o cálculo aqui. 9 dividido por 8 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 9 menos 8 dá 1. Baixo 4. 14 dividido por 8 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. 14 menos 8 são 6. Baixamos o 6. 66 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 8 dá 64. Subtraímos, ficamos com 2 e baixamos o 4. 24 dividido por 8 dá 3. 8 vezes 3, 24, zerou. Acabou meu cálculo e eu encontrei 1.183, que eu vou colocar aqui. 1.183, o quê? Reais, porque era o X é o valor. Então, você vem e completa aqui e diz: X é igual a 1.183 reais, ele receberá por 13 horas aula. Ok? Então, essa seria a nossa resposta. Certo? Chamando a atenção aqui. Então, isso aqui chama regra de 3. Viram que interessante? Gente, a gente vai trabalhar bastante com essas flechas. Essas flechas nos ajudam, nos orientam, tá? Nós vamos fazer análise hoje de 4 situações problemas. Por quê? Porque isso é importante demais e a gente usa muito no dia a dia, tá? Compreenderam? Aumentou o GDP. GDP, arma do jeito que ela está. Calcula e encontra o valor escrevendo a resposta com uma frase. Vamos para um segundo exemplo de regra de 3. Olhem esse exemplo que interessante. Uma torneira que despeja 200 litros de água por hora
Então a torneira despeja 200 litros de água por hora e enche um reservatório em 5 horas. Então ela vai encher o reservatório em 5 horas. Imagina um reservatório com 200 litros de água por hora, tem que ser um reservatório grande, tipo uma caixa d'água. Se a torneira diminuísse sua vazão para 80 litros por hora. O que significa vazão? Vazão é isso aqui, ó, o quanto vaza da torneira. Se você abrir mais, vai vazar mais. Se você fechar um pouco, vai vazar menos. E se você fechar por total, não vai vazar nada. Então, vazão é isso, é quanto de água sai da torneira. E depende de quanto você abre. Agora está dizendo que vai diminuir a vazão, ou seja, vai fechar um pouco e vai sair 80 litros por hora. Quantas horas seriam necessárias para encher o mesmo reservatório? Então, sempre que a gente vai fazer regra de 3, a gente tem que pensar se a situação é a mesma. Então, a situação é a mesma porque o reservatório é o mesmo. Primeira coisa, o que modificou de valor nesse problema? O que modificou foi 200 litros de água, que passou a ser 80 litros de água por hora. Então, nós vamos escrever como grandezas. Litros de água, tá? Litros de água, e aqui diz por hora, litros de água por hora, e enche um reservatório em 5 horas. Então, o nosso tempo vai estar em horas também. Então, o que eu coloquei? Litros de água por hora. Quantos litros de água inicialmente? 200 litros. Então, embaixo de litros de água por hora, eu vou colocar 200 litros. Tá? Não coloco o L, só o 200. O tempo, ele enche o reservatório em 5 horas. Também não põe o H, porque nós já colocamos aqui. 5 horas. Agora, vamos para o segundo, o que aconteceu de mudança. Se a torneira diminuísse sua vazão para 80 litros por hora, então embaixo, quantas horas seriam necessárias? Então, X aqui. Gente, o X geralmente vai ficar por último, tá? Mas não necessariamente, ele pode estar em qualquer lugar. Novamente, por que é a regra de 3? Eu conheço 3 valores e quero saber o quarto valor ou um dos 4 valores, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos agora colocar as flechas. E como que nós vamos fazer para colocar as flechas? Começando sempre por aquela que está completa. Então aqui nós vamos pensar, litros de água por hora. De 200 passou para 80. Então o que aconteceu com os litros? Diminuíram. Lembra que diminuir a flecha é para baixo? Então você vai pôr uma flecha virada para baixo. Está descendo, está diminuindo. Agora, se os litros... Agora tem que fazer a pergunta. Se os litros de água diminuem por hora, o que vai acontecer com o tempo para encher a mesma caixa d'água? O tempo vai aumentar, vai demorar mais. Então, se o tempo vai aumentar, a flecha é para cima. Então, aqui diminuiu o fluxo da água, certo? Então, vai demorar mais. Então, vai aumentar. O que acontece aqui? Uma diminui e a outra aumenta. Quando uma diminui e a outra aumenta, eu digo que eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, JIP. E eu gosto de colocar a escrita embaixo da que está completa. Agora é hora de resolver. Toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, você terá que inverter a razão. Então, nós vamos trocar. O que está embaixo passa para cima, o que está em cima passa para baixo. Ou seja, o que era antecedente passa para consequente. E o que é consequente passa para antecedente. Tipo o que nós fazemos na divisão de frações, tá? Então, tomba ela. Quando que tomba ela? Quando for inversamente proporcional. Uma outra coisa que eu posso fazer, também não é obrigatório, mas eu gosto de fazer, simplificar, cortando um zero daqui com um zero daqui. Porque para que trabalhar com números grandes se eu sei que elas são equivalentes? Então, atenção. Agora é hora da montagem. Como que eu vou montar? Eu vou montar invertendo a posição, porque ela é inversamente.
Então, o 8 que está aqui vai ficar 8 está para 20. Lembra que eu simplifiquei. Quiser trabalhar com 80 e com 200, fica à vontade. Você só vai estar trabalhando com números maiores, tá? Então, inverteu. Assim como, essa você copia como ela está. Você só pode inverter uma delas. Vamos combinar aqui, para que todo mundo faça da mesma forma, invertermos sempre a que está completa. Isso vai ajudar quando nós entrarmos no cálculo de regra de 3 composta. Já fica esse combinado, tá? Que daí a gente vai entender melhor a regra de 3 composta. Inverte aquela que está completa. Pode ser qualquer uma, podia ser essa ou essa. Mas vamos combinar isso. Inverte a que está completa. Então, assim como 5 está para x. Ok? Então, G e P inverte. E agora, você vai aplicar para calcular a propriedade fundamental das proporções. E vem aqui e calcula. Então, vamos aplicar produto dos extremos igual ao produto dos meios. 8 vezes x, 8 vezes x é igual a 20 vezes 5. 8 vezes x, 8x. 20 vezes 5, 2 vezes 5 é 10, 20 vezes 5 é 100. X é igual a 100 dividido por 8. X é igual, vai lá e faz o cálculo, 100 dividido por 8. 10 dividido por 8 vai te dar 1. 8 vezes 1, 8. 10 menos 8, 2. Vamos baixar o zero. 20 dividido por 8 dá 2. 8 vezes 2 dá 16. 20 menos 16 dá 4. E aqui nós vamos continuar, certo? O que a gente vai fazer? 4 dividido por 8 não dá porque ela é resto. Vou colocar uma vírgula e vou acrescentar um zero. 40 dividido por 8, 5. 8 vezes 5, 40, agora zerou. Ou seja, ficou 12,5 o quê? O que eu estou procurando é hora. Então, horas. Só que a gente não diz hora com vírgula. O que vírgula 5 é? É meia hora. Então, eu digo que isso aqui é 12 horas e 30 minutos. Ou seja, se eu utilizar 80 litros de água por hora, vai demorar para encher esse reservatório 12 horas e 30 minutos. Levará 12 horas e 30 minutos para encher o mesmo reservatório. Ou um reservatório de igual capacidade, certo? Então, sempre respondendo com uma frase, porque é um problema, ok? Chama atenção. Compreenderam? Então, quando é diretamente proporcional, a gente copia ela como ela aparece e aplica a propriedade fundamental. Quando é inversamente, uma aumenta, outra diminui, ou diminui a outra aumenta, você tem que inverter. Esse é o diferencial, tá? Vamos agora analisar mais duas situações. Uma de cada vez. Vamos lá. A outra situação é assim. Giovana, olá, Gi, comprou 12 barras de chocolate para presentear suas amigas e pagou R$ 96. Quanto ela teria gasto se comprasse 5 barras de chocolate do mesmo tipo e pelo mesmo preço? Então vamos analisar. O que alterou? Ela comprou inicialmente 12 barras de chocolate para presentear suas amigas e pagou R$ 96. Depois vem, quanto ela teria gasto, ou seja, quantos reais, se comprasse 5 barras de chocolate do mesmo tipo e pelo mesmo preço. Isso é muito importante, tá, gente? Porque se muda o tipo, vai mudar o preço, certo? Não posso justificar que seja o mesmo preço. Então tem que ser do mesmo tipo e do mesmo preço. Primeira coisa, você vai escrever as grandezas. Sempre tem que escrever, tá? Não vem montando a questão sem escrever em cima o que significa. Uma palavra, não precisa ser as mesmas que eu coloco, mas algo que te direcione a saber o que cada número representa. No caso, 12 barras de chocolate. Eu vou colocar 12 chocolates, tá? Então, chocolates, em vez de barras de chocolates, chocolates. E qual é a outra grandeza? O valor que ela paga.
o valor, no caso, valor em reais, tá? Então vamos ver. Inicialmente são 12 barras e ela paga R$ 96. Agora, quanto ela teria gasto se comprasse 5 barras? 5 barras, X seria o valor, certo? O que a gente vai fazer? Analisar novamente. Pensem comigo, o que aconteceu com os chocolates? Diminuiu. Se diminuiu, a flecha é para baixo. Diminuiu o número de chocolates, tá? Lembrando que não precisa escrever diminuiu, mas a flecha precisa. Agora, se eu comprar menos chocolates, é a pergunta que você vai fazer. Se eu comprar menos chocolates, o que vai acontecer com o valor? Vai aumentar ou vai diminuir? A pergunta aqui, você não precisa saber o valor que vai dar, ainda não. Mas você tem que entender que se diminui a quantidade de chocolates, diminui o valor a ser pago. Então, aqui vai diminuir também. Se vai diminuir e diminuir, que tipo de grandeza eu tenho? GDP. Então, eu escrevo que é uma grandeza diretamente proporcional. Aqui não tem nada que dá para simplificar, então o que eu vou fazer? Eu vou apenas montar. Lembrando que montar uma GDP é escrever na ordem que ela aparece. Então, eu vou escrever 12 está para 5, assim como 96 está para X. Agora, aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E resolvemos. 12 vezes X é igual a 5 vezes 96. 12 vezes X é 12X e 96 vezes 5, faz o cálculo. 96 vezes 5. 6 vezes 5 são 30. 9 vezes 5, 45. 45 mais 3, 48. 480. Ok? 480. E agora eu venho. X é igual a 480 dividido por 12. X é igual. Gente, isso aqui dá para fazer até mentalmente, ó. Quanto é 48 dividido por 12? Se você pensou 4, você está correto. 4, só que eu tenho 480, então isso aqui vai dar 40, certo? Quando o cálculo é possível fazer mental, pode fazer. O que o X está representando para nós? O X está em valor. Então eu vou dizer 40 reais será o valor pago. Por quê? Por 5 barras de chocolate, ok? Então, essa seria a minha resposta. 40 reais. Compreenderam? GDP. Vamos agora para o último exemplo. O último exemplo, nós vamos viajar um pouquinho. Ó. Viajando a uma velocidade constante de 820 km por hora, um avião, não é carro, gente, um avião, vai de Belo Horizonte a Lisboa em aproximadamente 9 horas. Em quanto tempo esse avião faria a mesma viagem se a velocidade passasse para 615 km por hora? Então, a primeira coisa, vamos identificar o que nós temos aqui de grandezas, o que variou, o que modificou e o que pode ser medido para ser grandeza. Então, velocidade dele de 820 km por hora. Velocidade constante é uma velocidade média, tá? Como se eu estivesse daqui até lá com essa velocidade. Vai de Belo Horizonte a Lisboa, a viagem vai ser a mesma. Em aproximadamente 9 horas. Então, velocidade e tempo. Em quanto tempo esse avião faria a mesma viagem se a velocidade passasse para 615 km por hora? Então, quais seriam as grandezas? Velocidade foi o que mudou e o tempo, consequentemente, irá mudar. Então, as minhas grandezas aqui são velocidade, que seria em quilômetros por hora, e o tempo, que aqui está sendo trabalhado em horas. Porque o tempo pode ser em dias, em meses, em minutos, em segundos, certo? Em semanas. Então, sempre é bom indicar do que nós estamos falando. A velocidade inicial era 820. Não ponha quilômetros por hora, porque você já pôs aqui. Então, só 820.
O tempo que ele demorou com essa velocidade foram 9 horas. Em quanto tempo esse avião faria a mesma viagem se a velocidade passasse para 615 km por hora? Então vem aqui e coloca 615 embaixo do quilômetro por hora. O que eu quero saber? O tempo, certo? Eu não conheço, x. Então vamos colocar as flechas. Vamos lá. A velocidade era de 820 e foi para 615. O que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então a flecha vem para baixo. Certo? Diminuiu a velocidade. Gente, se ele vai mais devagar, o que acontece com o tempo de chegar no local? O tempo aumenta ou diminui? O tempo aumenta. Por quê? Porque ele está indo mais devagar, vai demorar mais tempo. Então, aumenta. Se a velocidade diminuiu e o tempo aumentou, eu tenho grandeza inversamente proporcional. E quando as grandezas são inversamente, eu tenho que inverter a posição, ok? Então, nós vamos copiar elas fazendo já a leitura inversa. Então, vai ficar 615 está para 820. Assim como 9 está para x. Eu só inverto uma delas e o nosso combinado é inverter a que está completa. Então, essa aqui permanece. Ok? Feito isso, estou com grandezas, certo? E vamos com razões proporcionais. Vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, vamos fazer 615 vezes x é igual a 820 vezes 9. 615 vezes x dá 615x e 820 vezes 9 eu preciso calcular. 0 vezes 9 são 0, 2 vezes 9, 18, 8 vezes 9, 72. 72 mais 1, 73. Então dá 7.380. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão. X é igual a 7.380 dividido por 615. E vou ter que realizar essa divisão. Então, vou por aqui, 615, certo? Vou pegar o 738 para dividir por 615, vai dar 1, que dá 615. 8 menos 5 são 3. 3 menos 1, 2. 7 menos 6, 1. Sobrou 123. Mas é resto, certo? Porque ele é menor, tem que ser menor que 615. Baixamos o zero. E agora vamos pensar. Eu tenho 1.230 e aqui eu tenho 615. Gente, qual é o dobro de 600? 1.200. Qual é o dobro de 15? 30. Ó. Então isso aqui dá 2 vezes. 615 vezes 2, 1.230. Zerou. Então, deu 12 inteiros. Eu vou dizer x é igual a 12. Agora volta lá. 12 o quê? O x estava em tempo e o tempo está em horas. Então, eu vou dizer 12 horas de viagem. Levará 12 horas de viagem para chegar até Lisboa, saindo de Belo Horizonte, ok? Levará 12 horas de viagem. Então, gente, nós dizemos que para fazer problemas de regra de 3, a gente tem que analisar as grandezas. Se elas são grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que modifica de valor e que pode ser medido, ok? Ficamos por aqui. Anotem esses exemplos todos quando vocês assistem as videoaulas e façam as atividades que eu solicitei. Um grande abraço, até a próxima!